olá, boa noite, que bom que você está aí mais uma vez. Estamos juntos em mais uma quarta-feira, um programa muito especial, dia de oração. Ok, vamos orar então nesse momento? Feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nosso bondoso Pai, nesse momento nós nos colocamos em Tua presença em oração. Queremos implorar o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua bondade e o Teu poder sobre nossa vida. E nesse momento, ó Deus, nesse instante, queremos também abrir a Tua Santa Palavra. Nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor mais uma vez nos fale ao coração. São as bênçãos que nós rogamos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Maravilha! Nós estamos na série especial, estamos na quinta noite da série Palavras de Vida, e cada uma dessas noites nós estamos estudando, extraindo algumas poucas lições. É claro que não dá para extrair todas as lições, nosso tempo aqui também ele é curto, e vamos extrair o máximo possível, pelo menos o que o tempo dá, de algumas lições preciosas das parábolas de Jesus. E cada parábola mais impressionante que outra. Jesus era mestre em muitas coisas, inclusive em contar parábolas, com ricos ensinamentos, e cada uma de suas palavras, de fato, são palavras de vida. Cada uma delas nos encerra lições impressionantes. Ok? Nós temos uma outra parábola para essa noite. Cada uma dessas parábolas, e a maioria delas, se encontram no livro de Lucas. Você percebe quase sempre nós começamos com Lucas. Hoje não vai ser diferente. Mais uma vez, vamos em busca do evangelista Lucas, e ali nós vamos encontrar o texto para a parábola desta noite. Está no livro de Lucas, no capítulo 13. E eu convido você, aqui tem mais alguns pedidos aqui, irmã Ana Virgínia, pela família, também. Ok? Então, Lucas capítulo 13. Espero que todos peguem a sua Bíblia e possam acompanhar. Versículo 1, Lucas 13, 1, que diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha que negócio interessante. Jesus estava pregando e chegaram alguns e contaram sobre um incidente. É bom lembrar que Jesus sempre relacionou suas advertências ao seu convite de graça. As advertências de Jesus relativas ao juízo estavam sempre acompanhados também de um convite de graça. Apresentava a dificuldade que estaria na frente, mas apresentava junto também a sua graça. É por isso que ele dizia, alguns versículos que eu vou ler aqui, o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. A função do Filho do Homem era salvar. Lucas 9:56, outro texto: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe advertências, mensagem de advertências relativas ao juízo, mas sempre acompanhado da graça. João 3:17, que é a continuação de porque Deus amou o mundo de tal maneira, No 16, no 17, enviou o mundo sim, mas não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus advertia sobre a vinda do seu reino, e aqueles homens, eles observavam, eles ouviam, parecia até que eles entendiam, porém eles mostravam profunda indiferença. Jesus se incomodava com essa indiferença. Eles percebiam que os sinais que Jesus fazia apontavam
para a urgência, ou seja, havia chegado o reino dos céus, estava ali diante deles. Porém, eles não conseguiam entender claramente a missão de Jesus. A sua missão não era plenamente entendida. Eles, como muitos hoje, estavam prontos para concluir, sempre concluíam que eles eram merecedores do céu. E que todas as mensagens de advertência que Jesus enviava, essas mensagens eram dirigidas sempre a outros. Isso não acontece ainda hoje? Acontece muitas vezes isso. Às vezes a gente está em um lugar, está na igreja, por exemplo, num lugar muito apropriado, onde a palavra de Deus é aberta, e de repente Deus usa o mensageiro ou a mensageira para trazer a sua mensagem de advertência, e às vezes uma mensagem muito forte, de advertência muito forte. Às vezes na internet nós estamos ali, de repente vem uma mensagem poderosa, muito forte. E o que a gente pensa? Poxa, que bom seria se fulano de tal ouvisse isso aqui. Isso aqui dá certo com fulano de tal. Essa mensagem aqui, eu vou compartilhar, eu vou marcar fulano. As mensagens de advertências daquele povo naquele tempo, que era para eles entendiam que tinha a ver com outras pessoas. Porque eles se sentiam merecedores do céu. O que aconteceu aqui nesse episódio que nós lemos é que Pilatos tomou algumas medidas muito impopulares, desagradou muito e causou muito rebuliço. Isso gerou um levante em Jerusalém, talvez promovido pelos zelotes, que era uma espécie de um partido político. Era um partido político religioso. Então eles tentavam resolver as coisas sempre na base da força. Então eles fizeram um levante, começaram a se juntar, e Pilatos soube disso. Sempre tinha alguém que entregava, né? Sempre tem um traidor na história, e Pilatos enviou seus soldados para coibir o levante. E como é que fazia isso? Como os romanos faziam? Na força, usando a força para impressionar. Então, em uma certa ocasião, que foi relatada aqui, disseram para Jesus isso aqui, nós lemos no versículo 1. Em uma certa ocasião, ele mandou seus soldados para irem no templo. E no átrio do templo haviam alguns galileus. Lembre que Pilatos, ele era o governador da Judéia. Tá certo? Os homens que estavam no templo não eram judeus, eram galileus. Está dentro do mesmo país. Mas havia uma separação, não uma separação de brigas, uma separação geográfica entre os judeus e os galileus. Havia uma parte que viviam na Galileia, outra parte que vivia na Judéia. A região da Judéia era a região mais promissora, que crescia, tinha mais desenvolvimento, porque a capital estava ali em Jerusalém. Certo? Então havia galileus ali, que era da própria nação também. Então Pilatos, para mostrar sua força, ele mandou que seus soldados matassem os galileus dentro do templo, no átrio do templo. O texto diz que Pilatos misturou o sangue daqueles homens com as suas próprias oferendas. Enquanto eles ofereciam sacrifícios, eles foram degolados ali. Que coisa terrível, né? Os judeus, eles achavam, viram nisso aí, viram naquele castigo sobre os judeus, sobre os galileus, uma prova de que eles eram merecedores do favor de Deus, porque não aconteceu com eles, aconteceu com os galileus. E na verdade eles até achavam que eles eram tão pecadores que eram merecedores daquele castigo. Desde aquele tempo até hoje, existem muitos que creem que as doenças elas vêm sobre nós como resultado de nossas falhas, nossos erros contra Deus. E Deus nos castiga através de enfermidade, de doença e de tragédias que acontecem na nossa vida. Então, se esses homens morreram dessa maneira, era porque eram muito pecadores. Então, quando eles narravam essa crueldade que foi comentada, e quando narram para Jesus, eles o fazem com um certo ar de satisfação sobre aquilo. É como dizer assim, graças a Deus que eu não sou como aqueles homens, né? Tem até uma outra parábola de Jesus que fala mais ou menos sobre isso também, a atitude do coração de alguns daqueles homens, ok?
Então eles contam aquilo com um certo ar de satisfação, porque eles se sentiam melhores favorecidos, né? Entendiam que o sofrimento dos galileus mostravam que eles eram menos favorecidos e eram até merecedores do castigo. Os discípulos de Jesus, eles não quiseram se pronunciar antes de Jesus, esperaram Jesus falar, porque eles já estavam acostumados a ouvir Jesus sempre reprimir quando eles faziam julgamentos precipitados, especialmente com relação à justiça e à honestidade de alguém. Então, eles ficaram calados. Então, Jesus, ali, olhando para aqueles homens, tanto da multidão como seus discípulos, e todos, inclusive discípulos, esperavam que Jesus também denunciasse os pecados dos galileus e dissesse: não, eles de fato mereceram, né? Eles mereceram o sofrimento. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus olha para aquela multidão de ouvintes e lê o que nós vamos ver e diz o que nós vamos ler agora. Continuemos a leitura. Lucas 13, agora versículos 2 até o versículo 5. Olha só o que Jesus diz. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não era, ou não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Verso 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém. Verso 5. Não eram? E vou-los afirmo, mas não era, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A tragédia ocorrida no átrio do templo, que envolvia os galileus, e aqueles que aconteceram lá também na torre de Siloé, aquilo eram advertências de Deus. Eram prenúncios do que deveria acontecer. Deveria levar aqueles homens e mulheres que estavam ali ao arrependimento. Eles deveriam humilhar o seu coração também, reconhecer seus próprios pecados. Deus permitiu que aquilo acontecesse e se tornasse um sinal para aqueles homens e mulheres, porque uma tempestade estava para se abater sobre Jerusalém e eles não se davam conta disso. Jerusalém já estava para ser destruída, havia chegado o tempo que isso iria acontecer, mas eles não estavam atentos a nada disso. Eles estavam preocupados consigo mesmos, com seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional, seu crescimento financeiro. Ele não estava olhando para nada disso. Mas Jesus, com a visão profética ali, ele viu a destruição de Jerusalém. Ele viu os exércitos romanos cercando Jerusalém. Em sua visão profética, olhando para o futuro, Jesus pôde contemplar naquele instante os soldados adentrando Jerusalém. O barulho dos carros, dos cavalos, das armas, o barulho da marcha, o barulho dos gritos. Ele pôde ver o barulho dos gritos de horror durante o cerco, enquanto passavam fome, enquanto mulheres trocavam os seus bebês para comerem os bebês uns das outras. Ele contemplou todo esse horror, toda essa dor, e ele viu muitos judeus, homens, mulheres e crianças, serem mortos, e alguns deles foram mortos também, iguais aos galileus que morreram dentro do templo. Alguns foram mortos durante o período que faziam sacrifício no templo. Jesus viu tudo isso, por isso ele disse: se vocês não vos arrependerdes, vocês também perecerão. Todos igualmente perecerão. Havia um juízo apontado para eles. O juízo estava diante deles. Porém, havia ainda um tempo de graça.
não aconteceria naquele instante. Na verdade, aconteceu no ano 70. Ele era por volta do ano 30, 33, 31, 34, por aí assim. Faltava quase 40 anos ainda, 30 e poucos anos ainda faltava para que o juízo de Deus acontecesse. Ainda havia um tempo de graça. É por isso que Jesus lhes contou a preciosa parábola da figueira infrutífera. Eu quero convidar você agora a ler, a partir do verso 6, esta preciosa parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor. O viticultor é o homem que cuida da planta, o cuidador da videira, viticultor. Em outras versões diz assim, o vinhateiro, né, que cuida da videira. Então o dono da vinha, que é uma plantação de uvas, né, o dono da videira, da vinha, tinha uma figueira no meio da vinha. E todas as vezes ele passava, procurava fruto e não achava. Aí verso 6, verso 7 agora. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Irmãos, que mensagem! Talvez para mim, para você, ela não faça tanto sentido por enquanto. Mas no contexto daquele povo ali, sabia exatamente o que Jesus estava falando. Eles entenderam plenamente. Eles não podiam interpretar de forma errada as palavras de Jesus. Não podiam interpretá-la mal. Aquela geração de judeus que havia ali, aquela geração do povo de Israel, do povo de Deus, estava ali ouvindo Jesus. Eles estavam sendo representados por aquela figueira. Uma figueira que estava na vinha do Senhor. Estava dentro do círculo dos cuidados de Deus. Estava guardado pelas bênçãos espirituais de Deus. Era uma figueira na vinha do Senhor. Quem? Aquele povo que estava ali. O povo de Israel daquela geração que estava ali. Vamos ver um texto para clarear melhor para nós esse assunto aqui. Você não precisa desmarcar aí, mas abra a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 5. Veja só o que Isaías fala sobre esse assunto. É por isso que eles não tinham como errar na interpretação. Eles entenderam exatamente o que Jesus estava falando. A mensagem calou profundamente no coração daqueles homens que o ouviam. Né? Diz assim, versículo 7, Isaías capítulo 5, versículo 7. Olha o que o profeta diz. Porque, diz o profeta, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas, ou são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Aquela videira ali, ou melhor, aquela figueira, representava o povo de Deus daquela geração que estava dentro da vinha do Senhor. Ele não era exatamente a vinha do Senhor, era uma figueira, era apenas uma parte, era apenas uma geração. O propósito de Deus para aquele povo está no capítulo 61 do mesmo livro de Isaías. Vamos fazer um estudo sobre isso para a gente entender muito bem esse assunto, para que possamos extrair as lições que Jesus queria transmitir para eles, por certo servirão também para nós. Isaías 61, vamos ler o versículo 3. Diz assim,
Se eu não anotei errado, diz assim: e pôr sobre os que estão em Sião, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles foram plantados como carvalho. Carvalhos são árvores altaneiras, das maiores árvores, mais duradouras. O carvalho, eles serão chamados de, versículo 3, chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu já falei aqui uma dessas noites. Nós não existimos para sermos felizes. Pare de correr atrás da felicidade. Você não foi criado para isso. Nem eu, nem você, não fomos criados para ser felizes. O plano de Deus para a nossa criação pode incluir a felicidade em algum momento. Porém, não fomos criados para isso. O propósito da existência, todo ser humano vem a essa terra, todo ser humano é plantado para a glória de Deus. Nós vivemos, nascemos, nós existimos, nos movemos, como diz o apóstolo Paulo, unicamente para a glória de Deus. É nele que nós vivemos. Aqui diz que Israel foi plantado desta maneira. Vamos ver um outro versículo ainda. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Vamos ao Gênesis. Hoje nós queremos ler a Bíblia e várias vezes a Bíblia. Gênesis 49, no versículo 22. Falando de José, diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Falando de José, uma parte da descendência de Jacó, dos filhos de Israel, é como um ramo frutífero, está junto à fonte. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes a sua lei está, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à fonte das águas, a corrente de águas. Está sempre bem irrigado. Aqui diz que o povo de Deus seria assim. Essa é a promessa. E um pouquinho mais adiante, no versículo 25, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos do seio da madre. As bênçãos de Deus para o seu povo, o seu filho predileto, José, né? Isso Deus esperava entregar para Israel. Deus plantou a sua vinha para que fosse uma bênção para a glória de Deus. Porém, Israel se afastou de Deus. E, em especial, aquele povo de Israel do tempo de Cristo estava muito distante. Eles até tiravam uma onda de que eram mais santos do que outras pessoas. Eles, de fato, se achavam mais santos do que outros. Eles se fecharam em si mesmos, crendo serem melhores do que outros. Porém, aquele povo era muito pior. Era pior do que os que foram antes deles. Deus, através de seu filho, Deus enviou seu filho naquele momento para procurar frutos. Jesus estava ali para ver se havia frutos de arrependimento, frutos de santidade, e não os encontrou. Aquela advertência era clara para eles. Israel, naquele momento, era um estorvo para a terra. Em vez de ser uma bênção, era uma maldição para a terra. Eles estavam ali e ocupavam o lugar de uma outra árvore frutífera, que se eles não estivessem ali, poderia ter uma outra árvore, mas eles estavam apenas ocupando um lugar. A vida de Israel representava mal a Deus, a sua vontade, o seu amor e a sua bondade. Eles representavam mal. A sua vida religiosa era apenas uma ilusão.
apenas uma formalidade. A vinha do Senhor, a figueira naquele instante que estava tendo a vinha do Senhor, era uma farsa, uma religião apenas de aparência. Até se vestiam como povo de Deus. Os sacerdotes ainda vestiam aquelas roupas pomposas. O sumo sacerdote ainda se vestia como tal, mas era até mais corrupto do que era o restante do povo. Assim se encontrava a figueira quando o Filho de Deus veio para ver se encontrava algum fruto na vide, ou na videira, ou na figueira, e não encontrou. Naquela parábola Jesus é o viticultor. E observe que o viticultor, ele... Vamos ler o texto aqui, né? Vamos ler o texto. Volte a ler a parábola para a gente ver o que o viticultor vai dizer. Que não lemos essa parte ainda, só lemos até o versículo 7. Quando o dono diz assim, é melhor cortar, porque está ocupando o lugar. Mas o viticultor, no versículo 8, diz assim, o viticultor, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, deixa mais um ano. É verdade, tem 3 anos que eu estava procurando, não conseguiu arrumar nada, mas deixa mais um ano, deixa mais este ano, até que eu escave outra vez ao redor dela, até que eu ponha estrume, que eu ponha adubo. Verso 9, se vier dar fruto, pronto, está bem está. Se não, mandarás cortada. É aqui que entra, irmãos, a misericórdia de Deus. O juízo eminente é para cortar, porque não tem fruto, é mau, da planta do pé até o último fio da cabeça. É só chaga, é só pecado. Essa é a triste situação do ser humano. Em especial naquele tempo em que Jesus contou essa parábola, em que Jesus falava com eles. Aquele povo estava distante de Deus. Aquele povo estava completamente perdido longe do Senhor. A única solução para aquele povo era ser cortado. E quando o dono da vinha disse, olha, pode cortar, já não dá mais jeito. O viticultor, com a sua mensagem de graça, o viticultor é Jesus. Ele diz, não, ainda posso fazer um pouco mais por ela. Observe que ele não está se recusando, ele não está questionando a ordem, que ele não merece sim, mas espera aí um pouquinho, deixa mais um ano. Ele não diz que ela não merece ser cortados, mas diz assim, espere mais um ano, Senhor. Deixa eu cuidar um pouquinho mais dela. Deixa eu dedicar um pouquinho mais do meu cuidado, do meu carinho, do meu esforço, da minha sabedoria. Eu vou trabalhar. Quem sabe ela não pode voltar a dar fruto. Meus irmãos, entenda que o objetivo do proprietário do viticultor é o mesmo. O pai não é mau e quer destruir, enquanto que o filho diz, não, peraí, não destrua, não. Ambos querem o bem da figueira. Ambos querem ver a figueira produzindo. O viticultor diz, deixe eu cuidar um pouco mais. Deixe eu trabalhar um pouco mais. O amor do pai e do filho, pelos seus filhos errantes, pelos seus filhos pecadores, é o mesmo amor. É por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho Jesus para salvar. O amor do Pai e do Filho é o mesmo. Cristo estava dizendo aos seus ouvintes que seriam dados ainda um pouco mais de oportunidade. Eles ainda tinham um pouco mais de 30 anos de graça ainda. Que ele poderia cuidar, e ele iria cuidar, com todo o amor que ele podia dar. Ele iria empregar todos os seus esforços, toda a sua sabedoria, para tornar aquelas árvores infrutíferas em árvores de justiça, em árvores poderosas, que seus frutos pudessem abençoar outras pessoas. Esse era o plano.
Esse foi o plano de Jesus. Jesus estava dizendo isso através dessa parábola. Eu acho interessante que Jesus, ele começa a dizer o que vai acontecer, mas ele não diz o final da história. Você percebeu isso? Vamos ler de novo? Ele não diz o final da história. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E ele corta a história aqui. Ele não diz o resultado. Na história, ele não diz, por exemplo, e aquela árvore, depois do trabalho do viticultor, ela voltou a produzir. Ou ele diz, apesar de todo o esforço do viticultor, a árvore não produziu nada. E foi cortada. Ele não diz o final da história. Por que Jesus faz isso? Qual o objetivo? Sabe por quê? Porque o restante da história dependia da atitude de cada um daqueles homens que ouviam. O final daquela história dependia deles. Cada um teria a oportunidade de escrever a sua história, ou eu diria, a sua nova história. Todos que estavam ouvindo Jesus estavam embaixo da advertência de um juízo vindouro. Porém, eles tinham ainda a oportunidade de reescrever ou escrever um novo final para a sua história. A conclusão dependia daquela geração. A advertência foi dada. Se não, mandará cortar. Porém, ainda havia tempo. Eu quero fazer aqui algumas perguntas. Você não precisa escrever. Essas perguntas são perguntas retóricas, né? Você não precisa responder. Eu queria que você pensasse. Eu anotei aqui essas perguntas aqui para o história, não para aqui agora. Eu vou fazer uma pergunta, a primeira pergunta. Você é uma árvore infrutífera na vinha do Senhor? Pense. Você é uma árvore infrutífera, uma figueira infrutífera na vinha do Senhor? Pergunta. Esta sentença de que essa árvore poderá ser cortada também é endereçada a ti? Ela pode alcançar você também? Pergunta. Quanto tempo você tem recebido as dádivas e as bênçãos de Deus? Por quanto tempo você tem recebido a misericórdia de Deus, o perdão de Deus? Quantas vezes você tem falhado e suplicado a Deus e recebido o seu perdão? Por quanto tempo? Por quanto tempo Ele tem esperado de você a retribuição do seu amor? Por quanto tempo? É um grande privilégio ser plantado na vinha do Senhor e ser cuidado por Jesus, o viticultor celestial. É um altíssimo privilégio. Quantas vezes o Evangelho comoveu nosso coração e nós continuamos os mesmos. Aquela figueira estéril recebeu a ação da chuva, do sol. Ela tinha tudo para produzir, os nutrientes da terra. Ela sugava os nutrientes da terra, absorvia tudo de bom que vinha de Deus, porém não conseguia produzir, ela nunca produzia. Os frutos do Espírito Santo têm sido vistos em sua vida, apesar de Deus ter derramado bênçãos cotidianamente sobre a sua vida. Por que razão os frutos do Espírito Santo não têm aparecido, muitas vezes, em nossa vida? Será que os nossos ramos, como aquela figueira, está nessa terra apenas fazendo sombra sobre o solo? O que impede que outra árvore, que poderia, quem sabe, ser frutífera, crescesse ao nosso lado? Como tem sido, irmãos, a nossa experiência? As dádivas de Deus
continuamente concedidas a nós, têm sido transmitido ou transmitidas a outros como frutos preciosos. Deus, em sua misericórdia, apesar de todas as nossas deficiências, nunca nos cortou, ainda não nos cortou. Ainda estamos aqui. Uma vez eu li, alguém disse que enquanto ainda houver um propósito de Deus para a nossa vida, Deus não vai permitir que venhamos descansar. A menos que nós rejeitemos o propósito de Deus para a nossa vida. Você e eu estamos vivos aqui. Esse assunto que envolve o povo de Israel, ele respinga em nós, tem a ver conosco. Nós também somos o povo de Deus. Eles viveram como o povo de Deus em sua geração. Nós vivemos como o povo de Deus em nossa geração. Deus espera ver em nós os frutos que esperava ver em Israel. Infelizmente, Israel foi cortado como nação. Israel deixou de ser o povo escolhido, o depositário das bênçãos celestiais, o depositário da última mensagem de salvação ao mundo, e foi passado à igreja cristã. Agora está em nossas mãos. E pelo que nós estamos vendo, é bem provável que nós sejamos a última geração. A última geração. Nós somos a figueira representada na parábola de Jesus. E há quanto tempo Ele está esperando frutos em nós? E talvez não tenha encontrado. Mas Jesus, a sua missão, Ele diz, não é para destruir a alma dos homens. Ele veio para salvar. Por isso Ele nos dá mais tempo. Ele estende sobre nós a sua graça. A sua misericórdia, a Bíblia diz, Jeremias diz, a misericórdia do Senhor, Lamentações, Jeremias diz em Lamentações, né? Mas capítulo 3, me parece, 22, eu acho que é isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é por isso que Jesus te espera um pouquinho, deixa eu cuidar um pouco mais. Jesus nunca desiste de nós. A despeito de nossas deficiências e nossos pecados, se nós confiarmos nele e nós entregarmos cada dia nosso coração nas mãos dele, se nós nos esforçarmos, existe esforço no processo da salvação? Existe um esforço. E esse esforço consiste em nos apegarmos a ele, nos agarrarmos a ele, nos esforçarmos para estarmos colados com ele. Isso não é ele quem faz, somos nós que fazemos. Nós é que vamos em direção. Ele vem em direção a nós e nos atrai. E nós nos esforçamos no sentido de que nós vencemos o próprio eu. Ele nos ajuda a isso. Fazemos esforço para manter a comunhão com Ele. Aqui exige o esforço para ler a Bíblia todos os dias. Não é Ele que vai fazer isso por nós. Não é Ele que vai nos acordar. Não é Ele que vai tirar de nós o sono. Não, é nós que dizemos, eu vou acordar. Eu estou com sono, mas vou levantar para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para buscá-lo. Mesmo chegando cansado, nos tempos normais, de ir para a igreja, mesmo cansado. Mesmo já estar cansado, com sono, querendo dormir, eu vou assistir essa palavra, Deus tem uma palavra para mim. Mesmo começando 8 horas, vai terminar para 9 horas, mas vou me esforçar porque Deus tem uma palavra para mim aqui. Esse esforço somos nós que fazemos. Quando nós nos esforçamos para manter comunhão com Ele, quando nos esforçamos para irmos a Ele, e nós o encontramos de braços abertos. Não importa os nossos defeitos, não importa os pecados que tenhamos cometido algum tempo atrás, ou quem sabe ainda hoje. Não importa os pecados que cometemos por pensamentos. Ele ainda está interessado em cuidar de nós e nos salvar de nossos próprios pecados. Não importa quem seja você, a sua vida, se estiver colocada nas mãos do viticultor celestial, ela pode ter um final feliz. A sua história pode ter começado muito ruim. O seu meio pode ter sido pior ainda. Mas se permitirmos que Ele trabalhe a nossa vida, que Ele trabalhe essa árvore e produza os frutos do Espírito Santo, com toda certeza, a nossa vida terá um final feliz. Vamos reescrever a nossa história? Podemos reescrever o final da nossa história. Apesar de nossos defeitos, apesar de nossos erros, a despeito de tudo isso,
Ele pode nos tomar em suas mãos e apagar os nossos erros, apagar os nossos defeitos e até mesmo mudar a nossa natureza. Que Deus maravilhoso! Um Deus de amor e de misericórdia, que não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E nós precisamos da sua graça. Nós precisamos do seu perdão. E todas as vezes que o buscamos, Ele nos concede. Ele não nos olha com olhar de reprovação, nos olha com olhar de perdão. Não devemos temer nos aproximar dele. Não devemos temer ter contato com o viticultor celestial. Devemos dizer para ele as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos desejos e até mesmo os nossos pecados. E permitir que ele realize um grande milagre em nossa vida, nos dando no final de tudo isso, um final belíssimo, um final feliz. Gostaria você de ter um final feliz na sua vida? Quer você mais uma vez entregar a sua vida ao Salvador? Eu quero ver sua mão aqui assim. Ó. De verdade, deseja entregar o seu coração a Ele. Ele pode mudar a nossa história e vai fazê-lo hoje. Vamos orar. Querido e amado Deus, te louvamos porque a parábola da figueira infrutífera nos mostra a situação ruim que cada ser humano vive. Cada ser humano que pisa neste solo é um pecador. E como pecador, a tua palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Todos merecemos a morte. E muitas vezes temos falhado diante de ti. Apesar de termos o nosso nome escrito no livro da igreja, apesar de termos o nome de cristãos, apesar de sermos até pregadores, cantores, líderes na tua causa, exercer funções diversas, quantas vezes temos traído a ti, o teu propósito, os teus planos e a confiança que tu tem colocado sobre nós. Mas é maravilhoso saber que quando nos voltamos para ti mais uma vez, o Senhor é grandioso em perdoar. O Senhor não lança em rosto os nossos defeitos, nossos erros. O Senhor nos abraça, nos aceita, nos perdoa, nos salva e nos cura. Louvado seja o teu santo nome. Que saiamos aqui, ó Deus, desse programa, deste culto aqui online, na certeza de que a despeito de nós mesmos não somos lançados fora. Se rogamos de ti o perdão e a misericórdia, nos será e já nos está sendo estendido. Nos dá, ó Deus, a alegria e a certeza de quando o Senhor voltar. Esse grande dia será um dia de encontro, será um grande final, um final feliz, final dessa história de pecado, mas um começo de uma nova vida contigo. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe cada decisão tomada nessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.